A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão acessando agora o meu canal, Joselito Rocha. Sempre peço aos queridos que se inscrevam, que dê like, que compartilhe, ajude esse pastor Joselito aqui a ampliar a pregação da palavra, estudos aqui. Eu só tenho atualmente 15 minutos. E eu acho que a gente, para ter um trabalho de qualidade, a gente tem que ampliar o tempo. Então eu preciso, quanto mais inscrição, não sei o número limite, quanto mais inscritos, melhor. Entendeu? Compartilhe, ajude o pastor se você gostou dessa palavra aqui, se apareceu como sugestão para você no YouTube. Né? Nós estamos gravando isso no dia 17 de abril de 2024 e não sei se você está assistindo em que horário, então bom dia, boa noite e boa tarde para você. Entendeu? Hoje é a segunda parte. Nós temos um vídeo anterior que é a primeira parte falando sobre a interpretação das Escrituras. Então essa é a segunda parte. A palavra base é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Nós vamos ler aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito. Então nós falamos na outra gravação da minha preocupação, né, do que foi dito depois do Apocalipse de João. Uma coisa é a doutrina dos apóstolos, que é citado em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, né, perseverando na doutrina dos apóstolos, porque eles foram chamados por Cristo Jesus fisicamente. Só Matias é que foi eleito pelo colégio apostólico para substituir aquele que se desviou, que era o da perdição, como diz o Evangelho de João 17, que foi Judas Iscariote. Então, essa doutrina dos apóstolos é uma doutrina onde Paulo, onde Pedro, onde João... Paulo não era desse colégio apostólico, foi levantado depois, indo para Damasco, mas também foi considerado apóstolo. A inspiração escolhida para esses nomes é infalível, como foram os escritores da Antiga Aliança. Você tem Marcos e Lucas, que não foram apóstolos, mas também são considerados a inspiração divina infalível. E então todos esses escritores do Novo Testamento, sendo apóstolos ou não, a sua doutrina é sã doutrina para nós, certo? Agora, o que veio dos pais da igreja do século II, III e IV, dos católicos, dos orientais ortodoxos, dos pré-reformadores, os da reforma protestante, os pós-reformadores, os avivalistas, os apostólicos, os pentecostais, renovados e neopentecostais e judaizantes, toda a cristandade, do modo geral, até os paraprotestantes, os mormons, os testemunhos de Jeová e os adventistas, todos eles são estudiosos após o Apocalipse de João. Então a revelação de Deus, ela foi fechada ali em João, no primeiro século mesmo. Então, do século II ao século atual, que é o XXI, é palavra humana. Então, por exemplo, eu sou batista, né? Sou um batista histórico, estou trazendo isso aqui, então o que eu falo é verdade absoluta. Não, verdade é só Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, que por Moisés veio a lei e por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Então a gente tem as mais variadas denominações, os mais variados pensamentos. Quando a gente fala da questão de igreja, né, perseverar na doutrina dos apóstolos, a igreja é formada por presbíteros e diáconos, líderes e auxiliares, né?
por exemplo, no Rio de Janeiro tem as mais variadas denominações. Vamos pegar aqui pelo bairro onde eu vivo, que é no Encantado, que é no subúrbio do município do Rio de Janeiro. Aqui você tem a primeira igreja, que a mais antiga aqui, que é a igreja de São Pedro, é uma igreja católica apostólica romana. Você tem a igreja que eu pertenço, que é a primeira igreja batista no Encantado. Você tem uma igreja neopentecostal, que eu não me lembro o nome, numa outra rua aqui, e do outro lado da linha do trem. Você tem duas igrejas renovadas, uma batista e uma outra, não, a igreja batista Reação e a igreja batista Nova Betel. Tem uma igreja Nova Vida também, eu esqueci de falar disso na live até, eu estou falando aqui na gravação. Então, e cada um tem um pensamento. Eu, pastor Zelita, me converti à fé evangélica em 2006, numa igreja judaizante neopentecostal. Em 2009 eu fui para uma igreja neopentecostal semi-judaizante, que tinha menos rituais judaizantes. Em 2011 fui para a igreja batista renovada, onde em 2012 foi ordenado pastor, e em 2017 eu vim para a primeira batista. A primeira batista no Encantado, que se origina da segunda batista do Rio de Janeiro, que fica no Engenho Dentro, na rua Adolfo Bergamini, e que oriunda também surgiu da primeira igreja batista no Rio de Janeiro, na rua Riachuelo, no centro da cidade. Então, agora, temos em comum que o mesmo Novo Testamento, que pode chegar a falar para mim, pastor Zelino, mas o Novo Testamento é igual, mas o Antigo Testamento dos católicos tem 7 livros a mais. Isso no entendimento deles. Aí é questão de tradução da versão dos 70, da Septuaginta, entendeu? Que os protestantes têm entendimento da questão de localização, de pessoas, de escritores que escreveram fora de Israel, entendeu? E eu não estou entrando nisso. A questão é que os 27 livros do Novo Testamento, tanto católico, tanto ortodoxo, tanto protestante, tanto evangélico, histórico, pentecostal, não pentecostal, todas essas variadas denominações são os mesmos. São os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, o Ato dos Apóstolos de Lucas, entendeu? As cartas de Paulo, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, a carta aos Hebreus, que não tem autoria conhecida. Alguns acham que é Paulo que escreveu, outros não definem, porque não está escrito isso, entendeu? A epístola de Tiago, a epístola 1ª e 2ª de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª de João, a epístola de Judas e o livro do Apocalipse. São todos iguais. Com traduções, porque o católico vai na Vulgata latina, que eles São Jerônimo, no século IV, traduziu a versão dos 70, a Septuaginta, do grego para o latim, e nós evangélicos usamos a tradicional João Ferreira Almeida, que foi traduzido inicialmente por ele e por outros, mas atribuíram o nome a ele. Eu gosto muito dessa versão, mas tem a nova tradução de hoje, tem a nova versão internacional, você tem a King James também traduzida para o português. Então, e cada uma tem suas doutrinas de homem. Você tem Lutero, Calvino, Armínio, John Wesley, John Knox e muitos outros. E nos pais da igreja você tem Jerônimo, o tradutor, você tem o bispo Santo Agostinho de Hipona, entendeu? O bispo de Hipona, um grande teólogo da doutrina da salvação, da doutrina da escatologia, era exegeta. Você tem os pais da igreja, você tem Irineu, que foi discípulo de João, você tem Tertuliano, que desenvolveu a doutrina da Santíssima Trindade, você tem Atanásio, entendeu? Agostinho foi influenciado por Santo Ambrósio. Santo Ambrósio pregava as cartas de Paulo e aquilo tocou ele, entendeu? Então e esses teólogos são de suma importância para nós, reformados, batistas, pentecostais, neopentecostais. Também nós nos baseamos
né, nessas coisas históricas. Agora, nós temos diferença de cargos, os cargos da Igreja Católica, mas os cargos da Igreja Evangélica, os pastores, tem igreja que tem apóstolo, aquela coisa toda e tal. O que é comum a todos nós? Tem líderes e tem liderados, né? Presbíteros e auxiliares, os diáconos, entendeu? Mas o importante é que o sacerdócio de toda a igreja, por exemplo, Romanos 8:29 diz: os que antes o conheceram, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele cresça e seja o primogênito dentre todos os irmãos. Então é Jesus como mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo capítulo 2, Deus acima e toda a raça humana, toda a igreja abaixo. Você pega aqui 1 Pedro 2:9, diz que a igreja, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é nisso que nós temos que ver que as interpretações são divergentes, mas todos aqueles que reconhecem em comum que Jesus Cristo é Salvador, é Senhor e Salvador, têm isso de comum. Deus tem me dado esse entendimento, porque o apóstolo Paulo, eu falei assim, mas tem denominações que pregam por inveja. Paulo, ele diz aqui aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 18, o que me importa, contando que Cristo seja anunciado, a toda maneira, com fingimento, com verdade, me alegro ainda. Porque uns ensinam por inveja, outros ensinam por disputa, não ensinam com pureza, e outros ensinam com sinceridade. Deus é quem sabe, Deus é que vai julgar o líder se ele está pregando por fingimento. Tem gente que prega por fingimento. Até citei ainda há pouco, por exemplo, eu, em 2021, tive Covid, hoje tem Covid. O médico disse para minha esposa que eu não ia sair com vida, e eu saí. Então eu ainda tenho a oportunidade de ainda estar aqui na Terra. Poderia ter partido por Senhor ou não, apesar de eu acreditar na eleição, na predestinação, acreditar que eu fui separado por Cristo, mas só que eu sendo separado por Cristo, eu tenho que dar frutos de salvação. Então eu encaro que Deus ainda permitiu que eu ainda ficasse na terra para ainda consertar algumas coisas. Eu sei que a salvação é por graça, não é por obra, mas a fé em Cristo me leva a fazer boas obras. E é por isso que eu trago essa palavra aqui, nesse espaço, no canal do YouTube, e peço que você se inscreva, você dê like se gostou, né? E compartilhe com outras pessoas. Porque o que eu prego é dessa simplicidade, entendeu? Eu trago até alguns conceitos acadêmicos aqui, mas eu tento diluir a palavra nessa parte 2, sobre a interpretação das Escrituras, fechando isso, né? Concluindo esse estudo, para edificação da tua vida, para que você tenha o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Porque o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só venho ao Pai se for por mim. Amém? Que Deus abençoe vocês.